Oi, tudo bem? Sabe quando a gente ouve uma palavra em inglês e fica com a impressão de que ela tem duas pronúncias diferentes? Pois é, não é só impressão não. Hoje a gente vai desvendar um desses quebra-cabeças bem comuns da pronúncia do inglês. Um detalhe que, olha, confunde até quem já fala a língua há um bom tempo. Então, o mistério todo começa com palavras que terminam em ate. A escrita é a mesma, mas os sons podem ser completamente diferentes, dependendo de como a palavra é usada. Vamos ver um exemplo clássico para entender bem qual é o problema. Vamos dar uma olhada aqui nessas duas frases. A palavra separate aparece nas duas. A grande questão é: será que a pronúncia é igual nos dois casos? Pensa um pouquinho. Como essa palavra soaria em cada uma dessas situações? E aqui está a resposta que surpreende muita gente. Na primeira frase, como um verbo, uma ação, a gente fala separate, com 3 sílabas e o final soando como ate. Já na segunda, como um adjetivo descrevendo uma qualidade, a gente diz separate, com só 2 sílabas e um som final bem curtinho. Uma diferença enorme, né? Olha, se isso é novidade, fica tranquilo. É um daqueles detalhes da língua que muita gente deixa passar batido. Mas a boa notícia é que existe uma regra bem simples por trás de tudo isso. Então vamos para a parte mais importante, a regra que vai simplificar tudo. Com um truquezinho de memória, essa dúvida não vai mais ser um problema. O truque é bem fácil. É só se perguntar: a palavra representa uma ação ou uma coisa ou qualidade? Se for uma ação, um verbo, o final ate soa forte, como ate. Agora, se for uma coisa, um substantivo, ou uma qualidade, um adjetivo, o som é reduzido, fica curtinho, it, bem parecido com it. Resumindo, ação é ate, coisa ou qualidade é it. Bem simples. Para essa regra ficar bem gravada na cabeça, nada melhor do que ver alguns exemplos na prática, né? Vamos analisar umas palavras bem comuns que seguem exatamente esse padrão. Começando com estimate. Como verbo, a ação de calcular, a gente diz to estimate the cost. O som ate está lá no final. Mas quando é um substantivo, a coisa que é a estimativa, a pronúncia muda para a rough estimate. Deu para sentir a diferença? A mesmíssima coisa acontece com duplicate. A ação de copiar é to duplicate the files, com som forte. Já a cópia em si, o objeto, é a duplicate. O padrão se repete perfeitamente. E com moderate, também. A ação de conduzir um debate? To moderate. Agora, a qualidade de ser uma pessoa ponderada. A moderate position. A regra funciona tanto para substantivos quanto para adjetivos. E a lista continua, viu? Palavras como advocate, alternate, appropriate, graduate, todas elas seguem essa mesma lógica. Depois que a gente aprende o padrão, ele começa a aparecer em todo lugar. Mas, afinal, por que o inglês faz isso? Não é aleatório, não. Existe uma razão linguística bem interessante por trás dessa mudança de som e tem tudo a ver com o ritmo e a melodia da língua. O conceito-chave aqui se chama redução vocálica. É uma tendência forte no inglês. As vogais em sílabas que não são as mais fortes da palavra, as sílabas átonas, tendem a ser enfraquecidas. Nos substantivos e adjetivos, a sílaba ate geralmente não é atônica, por isso ela é reduzida para esse som neutro, o schwa, que é esse bem curtinho. Então, no fundo, tudo se resume a ritmo e ênfase. Os verbos, por serem ação, mantêm a força na sílaba final para destacar o que está acontecendo, e aí o som fica completo. Já nos substantivos e adjetivos, a ênfase vai para outra parte da palavra e o final fica mais relaxado. E o mais interessante é que esse padrão de mudança não acontece só nas palavras com ate. Ele faz parte de um fenômeno bem maior no inglês, onde a sílaba tônica muda de lugar entre substantivos e verbos. Pensa só em record, o substantivo, e to record, o verbo. Ou em progress e to progress. É a mesmíssima lógica. Agora, como em quase toda a regra do inglês, claro que existem algumas exceções. É sempre bom conhecê-las para evitar pequenas armadilhas e ter um domínio ainda maior da pronúncia. É bom ficar de olho nesses casos especiais. Para candidate, por exemplo, as duas pronúncias são consideradas corretas. Para template, as duas são usadas, mas o som at é bem mais comum no inglês americano. E concentrate é a grande exceção. Mantém sempre o som ate, tanto para o verbo quanto para o substantivo, como em concentrate juice. Para resumir, vamos voltar ao nosso truque de memória. Ao encontrar uma palavra com ate, é só se perguntar:
Isso é uma ação ou é uma coisa? A resposta vai guiar a pronúncia correta na maioria das vezes. Agora que essa regra ficou mais clara, fica aqui uma pergunta. Que outras palavras com ate vão começar a saltar aos ouvidos no dia a dia? A partir de agora, ao ouvir inglês, a percepção desse detalhe pode transformar completamente a escuta. Fica o convite para treinar o ouvido de uma forma muito mais ativa.